Fala aí, galera, vida pura, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live aqui com a participação do Robert. Nós fizemos uma live com o Robert alguns dias atrás, foi o maior sucesso e deu uma grande repercussão. Então agora nós vamos repetir a live com o Robert e vamos aguardar aqui ele entrar para a gente poder começar. Enquanto isso aí, tem um aviãozinho aqui embaixo, não tem, ó? Ó o aviãozinho aqui, ó. Clica nele aí, compartilha aí na sua página para a gente poder alcançar mais pessoas aí, para que mais pessoas possam assistir hoje essa live com o Robert, porque muita gente perdeu semana passada e aí pediu para a gente repetir, beleza? E nós vamos repetir a participação do Robert. Estou esperando o Robert conectar. E assim que ele conectar, a gente vai começar. Beleza? O Robert está chegando. E assim que ele chegar, eu vou cancelar aqui os comentários para a gente poder começar a live. Vou convidar o Robert para participar. E a gente vai começar aqui. As lives tiveram grande repercussão. E aí, Robert, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. E você, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tá tranquilo, suave. Estava aqui refletindo. Que bom, mano. Graças a Deus. Cara, depois daquela live foi a maior repercussão. Nossa caixa aí do direct ficou lotada. Muita gente falando a respeito. Muitas pessoas pedindo ajuda, querendo ajuda. Muitas dúvidas, muita gente que perdeu e queria ter visto e não viu. E eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu não consigo salvar a live para deixar lá no IGTV. Só fica 24 horas e desaparece. Mas não tem problema. Normalmente ela faz isso. Daí o que eu faço? Eu salvo a tela do celular e eu consigo gravar ela. Daí se tu não conseguir fazer, me diz que eu gravo a tela do celular amanhã. Eu deixo as horas gravando. E aí a gente tem a live para você deixar no canal para o pessoal ouvir. Maravilha. Vamos fazer isso então, se não der certo. A gente combina então. Beleza. Aí tu me fala e a gente grava desse jeito, que é uma forma que eu sei que dá para fazer. Beleza. Bom, vamos começar, cara. A gente recebeu um monte de pergunta aqui. Uma galera que perdeu a live, queria ter visto também, a maioria. Sim. E eu queria que você se apresentasse de novo aí pro pessoal. Desse mais uma vez aí, contasse um pouquinho da sua história aí. Para quem perdeu semana passada, falou que ia estar hoje com a gente, poder entender melhor quem é você. Pode ser? Bom, eu sou o Robert, eu tenho 34 anos. Durante quase 20 anos eu tive disforia de gênero. Eu tinha dificuldade de saber quem eu era, não conseguia me encontrar no meu corpo biológico. Acreditava que eu havia nascido mulher e por isso, com 15 anos, eu decidi fazer a mudança de gênero, decidindo então viver como mulher, e vivi como mulher dos 16 até os 27 anos. E com 27 anos, Deus me encontrou numa noite de quinta-feira na cidade de Roma, na Itália. E ali eu tive um encontro pessoal com o Senhor que mudou a minha trajetória de vida. E hoje eu tenho trabalhado nessa área de sexualidade, tenho estudado, tenho buscado compreender essa área da sexualidade para poder compreender o que aconteceu comigo, o que acontece com outras pessoas. E eu tenho me debruçado agora, nesse momento, para poder escrever um livro que tem a ver da visão de mundo da homossexualidade. Qual é a visão que passa por trás da homossexualidade? Porque normalmente a gente pensa só no indivíduo. E a gente não entende, muitas das vezes, que essa pessoa está inserida no ambiente
ela está vivendo uma realidade, ela tem princípios religiosos também, ainda que não seja religiosa, tem princípios filosóficos, tem princípios políticos. Então, essa pessoa é cheia de uma carga que ela adquire sem muitas das vezes ter filtro daquilo que está adquirindo. Nem tudo que adquirimos no decorrer da vida é verdade. Eu posso dizer que a menor parte das coisas que adquirimos no decorrer da nossa vida é verdade. Ainda que nos dias de hoje, de certa forma, a verdade é contestável. Ela é contestável dentro desse ambiente acadêmico, do pensamento, enfim, ela é. Mas para nós, como cristãos, que temos um ponto de fé, ela não é criticável, porque a gente entende que o ser criador de todas as coisas tomou forma humana e habitou entre nós na pessoa de Cristo, e ele assumiu para si a verdade absoluta do mundo. Então, esse ponto para a gente é onde quebra todas as demais construções. Então, é bem por isso, por aqui que eu vou completamente diferente da outra vez que a gente conversou. Eu tenho certeza que aqui eu vou expandir um pouco, né? A gente falou bastante coisa sobre o pessoal, sobre a vida em si. Eu acredito que a gente vai fazer essa troca, mas eu preciso sintonizar as pessoas que têm problema de homossexualidade, as pessoas que têm amigos, parentes. Nós precisamos entender que tipo de pensamento que domina o pensamento dessas pessoas em várias áreas. Porque se a gente não entender isso, é como a gente esmurrar e não conseguir tantos resultados. Porque a gente primeiro precisa limpar esse pensamento para a gente conseguir mostrar para a pessoa que existe outros pensamentos diferentes, né? Existem pensamentos divergentes. E a gente precisa ser racional aqui. A gente não está pedindo para que ninguém seja emotivo, né? A gente está pedindo para que as pessoas pensem e avaliem o que a gente está dizendo, o que a gente está propondo. É uma proposta. Você tem o direito de avaliar, pensar, enfim, nisso que a gente vai conversar. Amém, cara. Obrigado pela sua disponibilidade aí mais uma vez. Da outra vez que a gente fez a live, no outro dia eu postei uma imagem sua falando sobre a santificação e eu fiz questão de tirar os comentários porque tem muito comentário, muito achismo. Sim. Que não acrescenta em nada e pior, bagunça ainda o pensamento de várias pessoas que estão tentando se encontrar. Então, essa sua primeira fala é... Felipe, sabe Pode qual é falar. o pior problema que a gente enfrenta na internet, na rede social? É a falta de interpretação de texto. Falta de interpretação de texto e falta de interpretação de fala. Porque as pessoas são tão acostumadas com um pouquinho de coisa que seja um parágrafo, que elas não têm a capacidade de entender além de um parágrafo inserido dentro de um contexto. Então, nosso problema mesmo é esse. Se eu pudesse, eu arrancaria todos os comentários, tanto positivo quanto negativo, de todas as redes sociais, não porque eu não quero que as pessoas interajam, mas porque a grande parte delas não consegue interagir. E aí, quando você encontra alguém que entende o que você está dizendo e interpreta aquilo, você fala, viva! Ainda tem esperança. Mas é a maior dificuldade do nosso país. A dificuldade do Brasil é realmente... o Brasil não formou pessoas capazes de fazer uma interpretação de texto. Então, a menor parte das pessoas tem essa capacidade. E aí a gente sofre com isso. Então, eu imaginei, eu li no Facebook um pouco de comentário, mas eu me abstenho de respostas, eu me abstenho de escrever texto, porque não vai levar a lugar nenhum, não vai edificar, a pessoa já está com as suas pressuposições, porque esse é o problema. Eu estou com as minhas pressuposições, mas se alguém me apresentar uma pressuposição melhor do que a minha, o meu orgulho me impede de dizer que estou errado. Então, Exatamente. é esse o nosso ambiente intelectual hoje. Porque nós estamos aqui como pessoas que estão dispostas a trocar informações. E nessa troca de informação, eu tenho que ter a humildade de reconhecer quando o argumento é melhor do que o meu. Se a pessoa argumentou bem, tem uma contra-argumentação, e isso daqui não tem a ver com a pessoa. O que a gente chama de ad hominem, não tem a ver com você, tem a ver com o seu pensamento.
Então eles vão para o ataque à pessoa sem entender que não, vamos pensar juntos. Pode ser que nem o que eu vou apresentar hoje, há pessoas que discordem, mas eu quero mostrar outra forma de pensar assuntos que talvez a gente está acostumado no senso comum, ou talvez a gente não entende a profundidade do que a gente está vivendo, ou a gente não entende realmente o que passa dentro, eu diria aqui, do pensamento ocidental. Eu entendo que algumas pessoas debruçam um pouco mais para entender isso, então a gente vai mastigar e eu vou tentar passar isso de uma forma um pouco mais simplificada para a gente conseguir entender por que tem toda essa exaltação e esse movimento. Então não tem como hoje eu não falar, em vez de homossexualidade, de movimento LGBT. Que, por incrível que pareça, são duas coisas distintas. É verdade, é verdade. Eu esqueci que as publicações do Insta vão direto para o Face. E aí, por ter esquecido, foi para o Facebook e lá os comentários estavam abertos, né? Então, mas só de eu ler os comentários do Face e alguns directs que eu recebi, directs aqui do Instagram que a gente recebeu, eu fiquei muito triste porque eu vi que, posso estar enganado, mas talvez a maioria das igrejas, elas não estão preparadas para receber uma pessoa sofrendo um conflito aí de identidade de gênero, né? Mas, Porque pastor, não é nem isso o problema. O problema das pessoas é não conseguir compreender que a pessoa vai além do que ela sente. Não consegue entender isso. Porque se uma pessoa sente atração por pessoas do mesmo sexo, é o que a gente define essa pessoa, socialmente dizendo, de gay ou homossexual. Ainda que eu e outras pessoas hoje, nós estamos dizendo que não, que essa pessoa simplesmente sente um desejo que não define quem ela é. Mas dentro desse ambiente religioso, você é o que você sente, porque as pessoas elas não têm ainda domínio de compreensão, de interpretação das escrituras também. É o maior ponto. Elas não vão conseguir, elas vão olhar letra pela letra sem entender onde está inserido. Então, o mesmo livro de Coríntios que vai dizer que pessoas, que o beberrão não vai herdar o reino dos céus, que a pessoa que faz imoralidade sexual, o homossexual não vai herdar o reino do céu, é o mesmo que está dizendo que no passado essas pessoas foram. E a gente não está dizendo que essas pessoas não deixam de ser. Mas agora, no dito popular, a única coisa que a gente diz é que uma pessoa que sente atração por pessoas do mesmo sexo, ela é definida como uma pessoa homossexual. Mas quando eu penso nisso daqui, pessoas não deixarão de sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Isso é um fato, gente. Isso é real, isso vai acontecer. Então eu prefiro dizer para a pessoa, você vai para o inferno porque você não para de ter atração por pessoas do mesmo sexo, ou oferecer para ela a graça de Jesus Cristo, que é capaz de salvar ela, ainda ela sentindo atração por pessoas do mesmo sexo. Parece que as pessoas não conseguem fazer essa dicotomia de que sentir a atração e negar a si mesmo é algo, é o Espírito Santo movendo você, negando você, os seus desejos. Não, isso parece que não tem valor nenhum, só vai ter valor se realmente essa pessoa agora se tornar heterossexual, né? O mentiroso família, não fica, né, levando o rótulo. Isso, o mentiroso não fica com o rótulo na testa de mentiroso, de fofoqueiro. Mas quando o assunto é pecado sexual, as pessoas já estão prontas para condenar o inferno mesmo. Mas eu acho que são os hipócritas. Por isso que eu gostei da sua publicação, quando você, no final, colocou falando sobre isso, porque isso é uma realidade. A pessoa não consegue lidar com os seus problemas, então o que ela faz? Eu vou matar essa semente que está procurando germinar. E aqui, aquilo que Jesus disse daqueles que matam a semente quando ela está tentando germinar, o castigo que tem sobre eles. Então há um castigo porque está crescendo, a pessoa está buscando se descobrir. Porque o pecado é real, é voluntário, nós sabemos, mas existem questões na vida que são difíceis de explicar. Quando lida na questão da homossexualidade, é muito difícil de explicar. Nós tentamos. Agora, eu não tenho, pensando Freud, né, pensando alguns pensadores da psicanálise, eu não tenho culpa de ter nascido numa família disfuncional. Eu só nasci.
Eu não pedi para que a minha família fosse disfuncional. Eu queria que a minha família fosse uma família estruturada, pai, mãe na sua função, que meu pai enxergasse os meus potenciais, que meu pai me direcionasse, que minha mãe tivesse mais tempo em casa, que não tivesse que trabalhar tanto para cuidar dos filhos, que eu não ficasse tão solto na rua, que eu não ficasse livre para que outras pessoas pudessem me olhar de forma maliciosa. Então, eu não pedi isso, ninguém pediu isso, isso veio junto. Mas o que falta aqui, sabe, pastor Felipe, é aquele que muito é perdoado, muito ama. Aquele que se sente pouco perdoado, pouco ama, porque ele não enxerga a grandeza daquilo que Cristo fez por ele. Então, não, o pecado maior está com você. Isso Entende? traz alívio, né? Traz alívio, né? Se eu me comparo, e na minha cabeça esse pecado é maior, então eu fico mais tranquilo, né? Fico tranquilo na minha religiosidade aí Sim, e continuo massacrando outros. Eu fiquei muito triste cara, com as coisas que eu li, com eu tudo que eu imagino, vi. mano, eu imagino assim, e você vê que é simples falta de interpretação do texto, porque não há uma defesa. Eu sou uma pessoa que eu não defendo a homossexualidade de forma alguma, mas a pessoa não consegue entender o que eu estou dizendo. Ela não consegue, tá nítido que eu estou chamando a pessoa à santidade. Não, mas não importa a santidade. Você precisa ser heterossexual, mas quem diz que heterossexualidade é sinônimo de santidade? Isso que me deixou mais assustado, porque as pessoas elas irem contra algo que estava muito claro, que era a santidade. Falou, não, você tem que ser santo. Não, você não tem que ser santo, você tem que ser hétero. Eu falei, cara, que pensamento absurdo. Eu acho que as pessoas elas não estão conseguindo ali, né, ouvir elas mesmas, né? Elas estão digitando e tal, mas elas não estão conseguindo ouvir elas mesmas, os absurdos que elas estão falando e o fardo que elas estão jogando em cima de outros. Sim. Porque enquanto elas vomitam tudo isso, eu tenho certeza que alguém em volta delas está sofrendo calado com a Com certeza, homossexualidade. muito provavelmente está sendo massacrado. Então, é a pessoa que está promovendo para essa. É isso que é? Não, isso eu não quero. E a gente não está dizendo que as pessoas não desenvolvam uma heterossexualidade, você entende? Existem pessoas que vão desenvolver, vão ser heterossexuais e vão viver em paz. A gente só está apontando para algumas pessoas que não conseguirão. Infelizmente, não conseguirão. E essas pessoas farão o que agora? Ela não tem como enfiar a mão, a não ser que Deus faça isso. Se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Agora, quando eu estava na entrevista com a Léo Atla, uma das perguntas dela, uma das coisas que ela disse comigo foi: Robert, que ser humano é esse especial ou de luz que você é, que Deus, num passe de mágica, tocou em você, muda a sua história? Só um minuto. Ah, desculpa. Ai, pensei que era aqui, era do lado. Que ser humano é esse você? Que Deus toca em você e muda você assim? E que ser humano sou eu? Que eu passei 6 anos na igreja, de coração, orando, buscando a Deus, jejuando, subindo ao monte, fazendo tudo isso. E eu não deixei de sentir o que eu sinto. Entende? Então a pessoa está ali, ela se esforçou, é uma coisa que depende do eterno. Mas nós estamos ainda num corpo que não é glorificado, que ele ainda está sofrendo as consequências do mundo caído. Mas, meu Deus, é difícil de entender isso. Não é, talvez, para nós, né? Isso me deixa assustado, porque mostra que o Brasil está muito atrasado nesse contexto aí, para tratar o assunto, muito atrasado, e isso está gerando sofrimento para muita gente, mas muita gente. Gerando sofrimento para muita mãe, para muito pai que não sabe o que fazer agora com o filho, que descobriu que tem um problema. E assim, emenda uma coisa na outra aí, eu sei que você preparou algumas coisas para falar, Sim, pelo quando eu perfil das estava pessoas. Pode falar. quando eu estava pensando qual que é o nosso ponto, né, de atenção, porque a gente está pensando em pessoas que estão vivendo homossexualidade. Mas eu peguei dois aconselhamentos por esses dias, indicação de pastores, de igrejas que eu fui,
de duas pessoas vivendo como transgênero, né? Passando desse ambiente religioso para viver dentro desse... viver isso que as pessoas acreditam que é a realidade. E o que me choca é o quanto que são jovens, mas o quanto que são carregados de informação. Então, as pessoas debruçam muito tempo para entender a complexidade do que estão vivendo, e agora tem boas respostas, boas argumentações. Isso eu não quero dizer que sejam verdadeiras, mas existem boas respostas. Então, quando há toda essa glamourização da comunidade, essa glamourização do mundo gay, a gente não entende quem são os pensadores que estão por trás articulando isso e qual é a finalidade de toda essa articulação. Então, para eu pensar aqui com você, eu já deixei algumas coisas aqui preparadas, mas eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo prestem muita atenção nisso. Porque a nossa luta aqui é de vida ou morte. É salvação e condenação. De paz e de guerra. Então, nós estamos aqui como mediadores, né? Mostrando para as pessoas que há um caminho a ser seguido. E aqui, eu estou vendo aqui, ó, esse livro, A Estratégia, que é a agenda, o plano dos homossexuais para transformar a sociedade, que é do reverendo Louis Sheldon. Aí o pessoal que está vendo, se quiser procurar depois, você vai entender o movimento em si. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, vamos conquistar o nosso terreno, porque quando os homossexuais mentem, e aqui ele está falando da comunidade LGBT, as pessoas morrem. Porque isso é uma batalha que o povo de Deus deve lutar e vencer. E aí eu escrevi embaixo, a liberdade que a homossexualidade diz que ela produz é tão cara que vidas são ceifadas como ovelhas ao matadouro. Eu fiz essa reflexão embaixo, dentro dessa reflexão dele. Porque aqui são vidas que estão sendo ludibriadas dentro desse ambiente e estão acabando perdendo a sua vida de forma bem trágica. Porque, como eu disse para você as outras vezes, não existe em nenhum meio social pessoas que têm a sua expectativa de vida tão baixa quanto os transgêneros, né, os transexuais em si e os homossexuais, masculinos principalmente. Então, a gente está diante do grupo que mais morre. A gente está diante do maior número de pessoas que vão passar dessa para a eternidade. Eu sou completamente ciente que Deus tem os seus eleitos. Eu creio nisso e pronto, eu creio nessa. Mas Deus deixou a responsabilidade nossa para a gente pregar o evangelho para que os eleitos se arrependam. Então, os eleitos, aonde eles estiverem, eles vão ouvir, vão se arrepender. Mas nós iremos proclamar isso. É aquilo com o eunuco e Filipe. O eunuco é a representação maior dessa realidade. O que teria ali esse israelita para lidar com esse eunuco que estava no templo de Jerusalém, muito provavelmente não participou, estava do lado de fora, no pátio dos gentios, não podia entrar por ser eunuco. No Velho Testamento tinha uma palavra proibitiva a eles de participar dessas reuniões, e depois Deus vem de forma maravilhosa em Isaías e profetiza que eles entrariam e participariam da família de Deus, do reino de Deus e tal, e agora se consuma isso em Atos dos Apóstolos com o primeiro eunuco, cara. O cara não tinha nada ali, a cor dele não era favorável, a região onde ele veio não era favorável, né? Dentro daquele ambiente, daquele contexto. Mas ele veio para ouvir, e ele pergunta para Felipe. Felipe questiona ele, você entende o que lê? Ele pergunta, como eu vou entender? Ele responde, como eu vou entender se não tem quem me explique? Então, o que as pessoas estão querendo hoje da gente é, me explique o que é a homossexualidade, me explique aonde eu estou inserido. Eu não quero que você só simplesmente me diga que é pecado, porque eu só vou conseguir entender que é pecado quando o Espírito Santo convencer o meu coração que isso é pecado. Caso contrário, você está atirando pérola aos porcos, ou você está batendo num cadáver. Você está batendo numa pessoa que está morta. Essa pessoa não nasceu de novo, não foi regenerada, não tem capacidade de discernir espiritualmente, e eu estou aqui agredindo ela de forma idiota. Desculpa, mas é real. É verdade, é verdade. Isso que está acontecendo. Eu estou agredindo alguém que não tem capacidade de entender.
Não, cara, se liga, a pessoa não vai entender, ela não nasceu de novo, não é. As coisas espirituais se discernem de forma espiritual, as coisas carnais de forma carnal. E aquele que é espiritual, ninguém discerne. Então aqui a gente tem essa realidade que talvez a gente não coloque em prática, porque a gente consegue colocar em prática os versículos de condenação, mas a gente não consegue colocar em prática os versículos de obrigação. Isso é fato. Isso é E fato. aí, cara, tem um pensador gay, que ele escreveu numa coluna homossexual, o nome dele é Michel Sweet, ele escreveu na gay community, na comunidade gay em 1987. Ele escreveu um texto dizendo assim, ó: vamos sodomizar. Isso aqui, o texto é enorme, aqui só tem um pedaço, mas esse pedaço vale a pena pra gente pensar. Vamos sodomizar os seus filhos, símbolo de sua fragilidade, da sua frágil masculinidade, de seus sonhos superficiais e mentiras vulgares. Vamos seduzi-los em suas escolas, em suas redes públicas, em seus ginásios, em seus vestiários, em suas áreas de esporte, em seus seminários, em seus grupos de jovens, no banheiro de seus cinemas, nos alojamentos de seu exército, nas paradas de caminhões, em todos os clubes masculinos, em todas as suas sessões plenárias, em todos os lugares onde homens estiverem juntos com outros homens. Seus filhos se tornarão nossos subordinados e farão tudo o que dissermos. Serão remodelados à nossa imagem. Eles suplicarão por nós e nos adorarão. Nossa. Quando que ele escreveu isso? Ele escreveu Você sabe isso dizer? em 1987. Isso aqui tem 33 anos. Ele disse que ia colocar isso em prática. Em 30 anos, esse grupo da comunidade de pensadores iriam colocar isso em prática. E eles conseguiram. Eles invadiram todos os lugares. Eles estão em todos os lugares. E o intuito deles, olha como é muito profundo as palavras. E talvez a gente tenha essa dificuldade. Eles estão dizendo, serão remodelados à nossa imagem. Então agora a gente está saindo de um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, e nós estamos indo a outra imagem agora, como de animais, como de réptil, como de algo não, que não seja Deus. E ainda mais, eles suplicarão por nós e nos adorarão. Cara, é o desejo massivo da criação se tornar o Criador. O intuito deles aqui é jogar Deus para fora, dizer, Deus, você não existe, não tem finalidade, mas já jogaram Deus para fora. Talvez Nietzsche, quando ele estava escrevendo Deus está morto, ele não estava dizendo simplesmente que Deus estava morto, que Deus não existe. Ele estava dizendo que Deus estava morto do coração das pessoas e da vida das pessoas. Não tinha necessidade mais hoje de Deus existir, porque a ciência, o iluminismo, todas essas coisas estavam fazendo a função. Os homens conseguiram agora sobreviver sem pensar em Deus, sem colocar o coração deles em Deus, e agora eles vão criando qualquer outra coisa para tomar esse lugar. Só que eles se esquecem que quando você tira Deus do coração, você vai colocar um outro Deus lá. E a comunidade está dizendo aqui, nós vamos colocar um outro Deus nesse lugar. E esse Deus seremos nós. Nós seremos esse Deus e eles vão nos adorar. Então agora eles manipulam os jovens, os adolescentes, mostrando para eles que não é liberdade, é igualdade, é fraternidade, né? Aquela frase célebre da Revolução Francesa. Então vocês vão viver tudo isso, simplesmente vocês agora precisam abandonar a Deus e viver de forma à vontade, livre. Não tem mais moral, não tem cristianismo, não tem nada. E aí aqui, fazendo um parênteses dentro desse pensamento, isso me faz olhar para o filho da Estela, né? Todo mundo viu, né? Que o filho dela, comentei até a outra vez também, mas eu estava fazendo uma análise em algumas respostas dele. E eu querendo entender qual é o problema. O problema dele não está em si, na sua família e tal. O problema dele é com Deus. O problema dele é a percepção que ele tem de Deus. E aqui é o maior problema que a gente encontra na sociedade. A transexual que eu estava aconselhando essa semana, e eu fui dando espaço, tal, vamos conversando aqui, conversando lá, comecei a querer entender o coração, daqui a pouco eu queria entender a forma de pensamento dela. Enquanto ela me dava as suas formas de pensar, explicando qual era a sua visão sobre Deus,
Eu parei para ela e falei assim, eu já entendi o nosso problema. Ela falou assim, qual é? Eu falei, o Deus que você acredita não é o Deus que eu acredito. Então nós temos dois deuses aqui. Um criado claramente a partir dos seus pensamentos, de como você acredita, porque você disse isso sempre, como eu acredito. Então agora eu estou te apresentando um outro Deus, que é o Deus a partir de como eu acredito. Aí ela falou, não, mas eu acho que eles são os mesmos. Eu falei, não, então é impossível que sejam os mesmos. Porque o Deus que falou comigo na minha conversão disse para mim que se eu morresse vestido de mulher, eu seria condenado. Porque ele não me fez uma mulher, que eu era um homem, meu nome é Robert, meu nome era Diego, para eu voltar para minha casa, para minha família, me humilhar e viver uma nova realidade. E foi isso que eu fiz. Agora, em compensação, o Deus que você está me apresentando, ele é um Deus que aceita você do jeito que você é, te ama, não te condena, ele é só amor. Então, a gente tem um corte aqui. Então, por isso que você e a sua família muitas das vezes entram em choque, porque você não tem a plena consciência de quem é o Deus que você adora. Então, se nós não temos essa consciência de quem é o Deus que nós estamos adorando, adoramos qualquer coisa com o nome de Deus. Exatamente. E a gente está dentro dessa realidade hoje, a gente está vivendo isso, aonde o filósofo vai dizer que Deus morreu, porque realmente, quem é o Deus que o filósofo está dizendo que morreu? É o Deus do cristianismo, que ele conhecia melhor que muito cristão. Ou tu acha que ele não teve que passar por Agostinho e por Tomás de Aquino para ele poder construir um pensamento filosófico? Quem é o filósofo que em sã consciência não passou por Tomás de Aquino e por Agostinho? Todos eles passam. E quanto Pascoal também, tantos outros, Kierkegaard, tantos deles são de pensamentos cristãos, são cristãos, foram, né? Eram cristãos, e eles eram filósofos. Então, é claro que ele passou. Mas o problema não era no que ele pensava, ele já era um ateu. Mas o problema é nas pessoas que não viviam mais esse Deus que elas diziam que acreditavam. E essa é a realidade dos nossos dias. Eu falo, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu vivo Deus. Mas quando, na realidade, nós vivemos um Deus construído a partir da experiência dos outros. Do Deus que o pastor venera, que o Deus que o pastor cultua, e ele lê, agora vai apresentar esse Deus que ele conhece para você, que muitas das vezes as pessoas não conhecem ele e nem têm o desejo de conhecê-lo. Por que não têm o desejo de conhecê-lo? Porque não amam a Deus. Não o amam a Deus. Não amam a ele por quem ele é. E não conseguem compreender quando a gente especifica. Olha, o Deus que nós acreditamos se apresentou a Israel, se apresentou a Abraão. Nós temos uma história desse Deus que se apresentou. Não é esse Deus popular criado aí na mentalidade dessa comunidade ou de pastores que querem fazer revolução a partir do amor. Não é esse, porque ele não é total. Ele não é total. Ele é simplesmente um Deus criado. Esse sim a partir do homem. A partir das convicções. E quando eu olho todo esse ambiente, como eu estou pesquisando bastante sobre isso, quando eu vejo da onde parte o pensamento das pessoas que hoje enxergam sexualidade de uma forma diferente, porque a gente tem como era enxergada na Idade Média, depois como ela foi enxergada depois, o casamento como era visto e como passa a ser visto agora, né? Então, quando eu enxergo aqui a sexualidade partindo da raiz, você encontra que é uma das maiores formas de conseguir uma revolução econômica. O intuito disso tudo é uma revolução econômica e nem há preocupação aqui com o indivíduo, quem ele é. Só quer saber que número que ele representa e não que personalidade ele tem, nem da sua subjetividade. Não quer saber disso. Quer que ele seja uma máquina revolucionária que cumpre o propósito de algumas pessoas que têm o domínio do pensamento. Então, cara, a gente está num ambiente bem complexo, a gente está nesse ambiente de influência, a gente está nessa revolução afetiva. Eu gosto muito de ouvir o Guilherme de Carvalho falando sobre revolução afetiva, porque ele bate direto no centro do problema, o porquê há essa enfatização ao sentimento das pessoas e a gente não traz elas realmente para pensarem e decidirem, né, a partir do pensamento, não do coração. Não o que o meu coração está sentindo, mas assim, o que o meu pensamento decide. Nós somos mais pensamento, mais coração. Eu acredito que nós precisamos ser os dois. Mas o nosso pensamento, Deus nos deu a inteligência para a gente ser capaz de fazer discernimento entre o que é justo, o que não é justo, o que é bom e o que é mal.
Falei muito, né? Não, mas você está aqui para falar mesmo, cara, e falou coisas importantíssimas, porque hoje em dia, Robert, é muito difícil a gente se relacionar com alguém e que tem que consegue expressar tudo que você está expressando, principalmente nessa parte aí, que traz um Deus santo e que vai colocar pessoas no inferno, né? Eu acho que um dos grandes potencializadores aí dessa geração sexualizada é essa pregação Jesus te ama, Jesus hippie, Jesus paz e amor, que não consegue apresentar o evangelho para as pessoas a ponto delas se sentirem perdidas e condenadas. E vê em Cristo um Salvador, e a partir dali procurar entender quem é o Deus Criador de todas as coisas. É um Jesus muito fácil, que vem, aceita qualquer um de qualquer jeito e continua de qualquer jeito, né? Tudo que você falou aí, e aí você emenda aí o pensamento e continua falando, eu vejo muito assim, toda essa influência começa muito cedo. Muito cedo. Eles estão pegando as Amigo, nossas crianças e estão pastor, eu não consigo bombardeando. dizer, aqui a gente é até modesto de dizer nas nossas crianças. A gente está aqui há 200 anos, 200, 170 anos de influência. Esse cara escreveu aqui, eu estou mostrando para vocês, há 30 anos e consumado que ele escreveu. A questão é que Muito eles são rápido. organizados. Que eles são organizados, eles têm paciência, vão devagarinho, porque eles sabem que no futuro chegam lá. E nós não temos paciência para o desenvolvimento. E eu tenho dito em vários lugares que eu tenho estado que eu, você, a nossa geração, nós temos a responsabilidade de 20 anos mudar uma geração, fazer com que uma geração pense diferente, haja de forma diferente, diferentemente daquilo que a gente viveu com os nossos pais, talvez, que pegaram uma outra época. E aqui a gente tem um recorte simples. Então, os nossos pais, o Brasil foi muito pobre, algumas pessoas viveram, os avós viveram muita pobreza. Então, os pais conseguiram melhorar um pouco e deu tudo para essa geração quase. O que nós temos hoje de recurso, de capacidade, a gente diz que o pobre, claro, a gente olha que tem uma desigualdade social, existe uma desigualdade, mas o que um pobre faz hoje, ele não faria isso em outras épocas, porque ele tem o mesmo smartphone que o rico tem, ele tem a mesma internet que o rico tem, ele tem muitas das vezes a mesma televisão que o rico tem, ele tem tudo isso, ele não tem o dinheiro que o rico tem, mas ele tem muitas vezes possibilidades que às vezes o rico tem. Você olha na casa de pobre, todos eles têm, a maior parte deles tem TV a cabo. Então, você vê que isso tem a ver com o quê? Com o progresso. E aqui, cara, eu tenho esse livro aqui, não é cristão, mas eu leio, porque eu leio, né? Precisa ler. É um Com novo certeza. iluminismo. Hã? Com certeza. É um novo Tem que iluminismo ler em mesmo. defesa da razão, da ciência e do humanismo. Então, cara, esse livro inteiro, ele não tem uma visão de mundo pessimista, né? Ele tem uma visão muito otimista. Então, por quê? Ele quer mostrar que o mundo está em progresso. O mundo está evoluindo. E a gente, com as notícias trágicas dos jornais, com só morte, só destruição, a gente não tem capacidade de enxergar o quanto já melhoramos. Então, quando eu li ele, eu pensei que ele ia bater de frente com o eterno e tal, ia falar contra a fé, mas não. Ele está mostrando como a mortalidade infantil diminuiu, como a violência diminuiu, como guerra diminuiu, como todas essas coisas diminuíram, coisas que não passam para a gente. Ele não é cristão, é um ateu escrevendo. E quando ele fala de progresso, tem uma frase dele que diz assim, ó: mas o progresso costuma apagar suas pegadas e seus ativistas concentrados nas injustiças remanescentes esquecem o quanto avançamos. Um axioma da opinião progressista, em especial nas universidades, é que continuamos a viver uma sociedade acentuadamente racista, sexista e homofóbica. Isso implicaria que o progressismo é perca de tempo, já que não conseguiu o resultado nenhum após décadas e décadas de luta. Então, o que ele está mostrando é que a gente está sempre batendo no mesmo lugar, o progressista em si, né? Eu tenho uma visão conservadora de vida, eu entendo que a vida está progredindo, mas não sou progressista no pensamento, mas a crítica dele é quem pensa progressivamente. Então, o movimento LGBT está dizendo que nunca houve avanço, que nunca houve melhoras, que eles estão sempre sofrendo, que são sempre os dodóizinhos da vez, quando na realidade ele está dizendo, não, a vida de vocês mudaram muito,
agora vocês não são mais criminalizados por viver a orientação sexual de vocês. No Brasil, não, outros países sim. Então, existe um progresso que está acontecendo, existe uma... Vocês não estão enxergando. Mas a minha pergunta para eles seria, o que vocês mais querem? Aí, quando eu faço essa pergunta, automaticamente eu já tenho uma resposta, porque eu já vi o que eles querem. O que eles desejam é a destruição da propriedade privada, da família e da religião. Então, eles estão querendo coisas demais que eles não terão. Então, por isso, o que eles vão usar para conseguir esses artifícios são pessoas. Não importa se morrerão precocemente, não importe a forma que morrerão, importa que essa luta passe. E aí que a gente entra e diz para eles, não, para mim me importa quem são essas pessoas, me interessa seu nome, aonde mora, como vive, como está sofrendo ou não. Então, nós entramos nessa parte como igreja, tendo que fazer esse rompimento, deixar de lado o preconceito, deixar de lado a exclusão, deixar de lado a nossa ideia perfeitinha, né? De pai, filho, família, tudo bonitinho. A gente queria que fosse assim. Deus quis que fosse assim. Só que quando o homem decide por conta própria que a história não seja dessa forma, a gente precisa entender que nós precisamos lidar com essa consequência dessa história que não foi perfeita. Por isso que vai existir toda essa problemática que a gente está tratando. E é muito engraçado porque todo o pano de base que eles usam é o marxismo. Não tem como, eles estão usando a leitura marxista, a dialética, eles estão usando o materialismo histórico e o materialismo dialético para poder fazer a leitura do mundo. E aqui, para mim, é um problema isso. É um problema porque eu acredito que o cristianismo ele dá melhores respostas. A única diferença é que Marx libera você para fazer o que você quiser e o cristianismo diz para você que a vida não se resume só aqui. Então, para Marx, a vida finda aqui mesmo e depois você é poeira cósmica e não interessa o que será a sua continuidade. E a gente está dizendo, não, existe uma outra realidade, uma outra forma de enxergar a vida e não tem como essas duas realidades coexistirem. E foi aqui uma das minhas argumentações falando com a menina trans. Eu falei, se você morrer hoje, você tá feliz do jeito que você tá satisfeita. Mas eu quero fazer uma suposição com você. Se a minha verdade é real, o que você perdeu? Ela disse que não perdeu nada. Eu falo, beleza. Agora, se a sua suposição for real, eu não perdi nada. Mas agora, se a minha suposição, diante do que você está me dizendo, se a minha visão, minha verdade for real, você perdeu tudo. Então, vale a pena arriscar um tudo por viver algo aqui ou viver uma realidade aqui que talvez não seja nem real? Porque o que a gente precisa hoje, isso ela estava lidando comigo. Que claro que eu estou acostumada a lidar com isso, pastor. Mas e os nossos ouvintes, as pessoas que estão ouvindo, que estão querendo aprender conosco, estão ligados nisso? Quem domina o pensamento deles? E aqui, certamente, na pornografia vai ser a mesma coisa. Existe um mercado, existe pensadores, existe pessoas lucrando e se preparando para lucrar mais com isso. Então a gente não, a gente não está só viciado, a gente está sendo manipulado por alguém. Existe uma manipulação por trás disso, uma manipulação cultural. E aí você está escravizado a dominadores que estão dominando, né? A gente pode dizer dominadores que estão dominando as regiões celestiais. Tanto espíritos malignos da maldade, como pessoas humanas hoje gananciosas e extremamente voltadas ao lucro. Então a gente tem toda essa realidade pela frente e a gente precisa se desligar disso. Então aqui, ó, você já viu esse livro, Pornificados? Só assim, nunca peguei na mão. Então, ela foi uma atriz pornô e ela escreve sobre pornografia partindo da experiência dela como atriz pornô, né? Então é super interessante, super indico. Vou indicar também a estratégia para vocês conseguirem entender a estratégia, quem vive a homossexualidade, para entender o que o movimento LGBT realmente deseja. E depois tem, esse aqui eu achei super simples, é um pastor daqui da Jocum, ele escreveu, é simples que eu digo, é fácil de leitura, que ele fala sobre sexo sem cativeiro. Ele foi viciado em pornografia durante 38 anos. Então foi uma longa época, como ele via as mulheres, como que era o casamento dele, como foi a destruição. E a partir daqui ele dá dicas também
de como a gente conseguir ir gradativamente fazendo uma dieta de recuperação. Então, é super legal, eu super indico. Então, nós estamos vivendo essa realidade hoje de domínio em massa. Mas esse domínio em massa não é nem um pouco novo, não é de hoje. Só que a gente não para olhar a história. O progressismo e as pessoas que pensam diferente, eles acreditam que a história precisa ser apagada, porque a história é opressora, é machista, é patriarcal, enfim, eles vão dizer tudo isso. Mas, cara, como eu enxergo o preparo deles, eu estou num grupo aqui meio que infiltrado, ninguém me tirou desse grupo, mas eu estou ali e vira e mexe, eu estou vendo qual que é o movimento deles, que são evangélicos que têm uma posição política diferente. E o quanto que eles se movem, o quanto que eles fazem, o quanto que eles vão se encontrar, o quanto que eles vão discutir, o quanto que eles vão pensar, o quanto que eles vão articular, como que eles vão fazer campanha, eles estão aqui. Cara, eles se movem demais. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Como eles acham tempo, preparam pessoas, se encontram, vão debater, vão aprender, vão crescer. A gente deveria ter muito tempo de mesa, sentar na mesa, conversar, pensar. Esse momento é ideal para a gente construir formas da gente avançar. Irmãos, a chave está na mão da igreja e as portas do inferno não prevalecem contra as nossas vidas, mas a gente não utiliza disso para vencermos as batalhas. Então, aqui, quando a gente está lidando com a questão da sexualidade, claro, né, a gente está lidando com a questão da pornografia, a gente precisa avançar, porque eu acho que isso daí já é muito individual, quando na realidade a gente tem uma luta global, a gente tem pessoas morrendo e a gente ainda preso nos nossos pecados egoísticos, né, dentro do nosso egoísmo, né, dentro da nossa existência e da busca constante de prazer no nosso hedonismo. Então a gente vive essa realidade só nossa. Cara, teve uma vez, pastor, que eu estava em casa e eu estava fazendo o tratamento hormonal e tal, aquela coisa, e a testosterona me deixou com um libido muito alto, então eu estava desejoso por ter relação sexual, masturbação, enfim, o que fosse. E do nada eu coloquei no Netflix e fui assistir um filme. E por acaso, né, que não existe acaso aqui, é só um corte, o filme era Até o Último Homem. E eu assisti a trajetória daquele soldado sem arma na guerra que foi salvando vidas e ele disse que iria salvar até o último homem. Quando eu terminei de ver, o Espírito Santo falou para mim: você é um tremendo de um egoísta, porque você só está pensando nos seus desejos e nos seus prazeres. Cara, foi nítido eu ouvi isso. Aí dentro de mim eu falei: não, Senhor, até o último homem. Então todas as vezes que eu penso em resistir, é porque se eu resisto, pessoas olham para minha vida e acreditam que há esperança. Então se você está ouvindo a gente, você resiste, outras pessoas vão enxergar em você a esperança. Porque existem 3 pilares que nós precisamos ter sempre no nosso coração, que é a fé, a esperança e o amor. São pilares fundamentais na nossa caminhada de vida. Uma coisa que muita gente que está assistindo aí, e eles se sentem derrotados justamente por sentirem o desejo. Mesmo não estando vivendo o desejo, mesmo negando a si mesmos, eles se sentem derrotados por causa de tudo isso que eles ouvem, de toda essa carga pesada que eles recebem, que eles, só pelo simples fato de sentir o desejo, já se sentem condenados, porque é isso que eles ouvem o tempo todo. E o que você pode falar para esse pessoal aí a respeito disso? Cara, eu entendo. Esses dias eu estava jogando vôlei, eu gosto de trazer para o dia a dia, porque eu acho que fica fácil de assimilação. E eu gosto de jogar vôlei e tal, é o esporte que eu me adapto melhor, que eu me divirto e que eu tento dar uma cuidadinha do corpo. E eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, mas será que a cabeça dessas pessoas é sexualizada, talvez como a minha foi, que vivia pensando em sexo e tal, essas coisas todas? Eu falei: mas Deus, por quê? Cara, quando eu falei por quê, a música que eu tava ouvindo, do lado, que tava em alto volume, tava dizendo: e sobe, desce, põe, vai, vem, vai. Então, quando eu olhei, tudo na nossa sociedade gira em torno do vício legal.
O vício legal é esse vício, por exemplo, do alcoolismo, é o vício do tabagismo, é o vício do sexo, né? Que são os vícios que a gente chama de legal, que as pessoas podem fazer legalmente, porque o Estado tutela isso, não é crime, né? Então, eu olhando aquela realidade, eu vi que tudo gira em torno de nós. Mas o meu pastor disse uma coisa, que nós precisamos aprender a viver como a garça. A garça está na sujeira, mas ela não se suja. Ela vive essa realidade, mas ela não se contamina. Então eu preciso santificar os meus ouvidos, eu preciso santificar os meus olhos, eu preciso santificar tudo aquilo a que pode abrir espaço para o pecado, principalmente os meus olhos. Então eu sinto esse desejo. Mas, gente, até que ponto esse desejo vai me consumir? Ele vai consumir o meu ser todo só se eu não estiver fazendo 4 coisas. Se eu não estiver glorificando a Deus, se eu não estiver agradecendo a Deus, se eu tiver os meus pensamentos vazios e eu deixar que o pecado desça para o meu coração. Então, se eu deixar de fazer essas 4 coisas, é inevitável que você vai cair em pecado. Porque você tirou os olhos do principal, que é os seus olhos estando em Deus, você glorifica Ele. Nós fomos feitos para adorar. Se não adorarmos a Deus, iremos adorar outra coisa. O homem foi feito um adorador. Você vai adorar outros deuses também. Então, eu nasci para adorar a Deus, preciso adorar. Quando você diminui a sua adoração, a sua contemplação, a sua vida de graça, de adoração ao teu Deus, aí é uma problemática, porque você deixa de ser gracioso. Você deixa de render graças ao seu Deus pelo seu dia, por tudo que você vive. Então, seus pensamentos vão ficar pensamentos conturbados, pensamentos sem serem pensamentos lineares, né? Sem ser pensamentos, bons pensamentos, ou aqui, pensamentos vazios, e isso vai cair para o seu coração. Quando cai no seu coração, endurece seu coração, ele fica contaminado pelo pecado, e agora você vai conceber o pecado. E uma vez que o pecado é concebido, ele vai gerar a morte. Então nós estamos diante de uma estrutura simples, mas o problema é, nós não conhecemos a Deus porque nós não amamos a Deus. Porque se amarmos a Deus, buscaremos conhecê-lo. Deus, quem o Senhor é. Porque é fácil subir nas costas de Calvino, é fácil subir nas costas de Agostinho, é fácil hoje eu subir nas costas do Jonas Madureira e achar lindo o Deus que eles apresentam e achar que também é o meu Deus. Mas esse Deus está disposto a ser conhecido. Eu quero conhecê-lo? Eu quero descobrir quem ele é? Não, talvez eu quero falar dele. Mas aí eu busco, eu amo esse meu povo, esse povo me adora com os lábios, mas não me adora com o coração. Então, essa é a nossa realidade. Não tem mágica, não tem como, não tem forma nenhuma. Não tem fórmula mágica e nem pílula mágica. Você toma uma e pum, tudo mudou. Existe sim uma vida de glorificação a Deus, adoração a Deus, pensamentos em Deus e um coração puro. Como o jovem manterá puro o seu caminho? Né? É o que o Salmos vai dizer, quando ele está com o coração e com as mãos limpas. Então ele precisa ter essas 2 formas de vida, que é o coração e a interioridade dele, pura. Então, quando há esse desejo, né, com o que as pessoas pensam todo, cara, o desejo só vai ser vencido quando você colocar outro amor nesse lugar. Você transferir esse desejo por amar a você e o que você deseja, os seus prazeres, e você começar a amar a Deus, que Ele é capaz de suprir o que você deseja. Então, Ele é capaz de dar para nós o que nós ansiamos. Cara, como é gostoso, pastor, se lançar na presença de Deus. Às vezes a gente não faz, eu entendo, não estou dizendo aqui que você vai passar esse tempo, mas não passar todos os dias 4, 5 horas debruçado. Quem dera fosse, mas não deixa de você fazer isso com intensidade. Apaga a luz, fecha a porta do seu quarto, entra num lugar sozinho, ouve alguns louvores, medita na palavra, deixa sair de dentro de você oração que muitas das vezes você não tem feito há vários dias. Se lance, chore, se quebrante diante de Deus. Isso nos mantém vivo em fé. Mas sem isso nós não vivemos, não temos vida em fé. Temos vida religiosa. A vida religiosa não supre tudo. Ela não é capaz de fazer a gente estar contente em Deus. Porque a vida religiosa ela é simplesmente
uma mera vida social, talvez, né, um pouco mais moral. E aqui o que eu quero dizer com isso é como eu ouço algumas vezes pessoas dizendo: estou indo para a igreja. Ir para a igreja é sinônimo de estar fazendo as coisas corretas, quando na realidade viver em Deus é fazerem as coisas corretas, não por medo de Deus, mas por amor a Deus. Exatamente. A gente acaba vendo aí uma geração muito acomodada, preguiçosa, que quer resultados imediatos e que não quer se esforçar realmente para viver tudo isso. Você falou aí de ter vivido nessa vida dos 16 aos 27, foi isso? 11 anos, quase 12. 11 anos. Quase 12 anos, é isso? É. E quanto tempo para fazer o caminho de volta? Quanto tempo Nossa, você... Também foram anos, são anos, né? Porque sim. o processo na nossa vida não terminou. Assim, quando eu decidi deixar o que eu estava vivendo e agora eu vivo outra realidade. Eu cheguei no Brasil numa segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, eu estava no shopping da cidade de Suzano, cortando o cabelo e tal, e voltando para minha identidade masculina. E quando foi na quarta noite, eu entrei na igreja já vestido diferente, porque eu já tinha nascido de novo. Então, meu homem interior não aceitava aquela realidade para mim, e eu já sou uma pessoa mais decidida. Eu não sou uma pessoa que eu vou demorando, eu sou impulsivo. Então, até nessa questão, a impulsividade me serviu como sabe, como sei lá, uma catapulta, me lançou mais rápido para conseguir mudar o meu estereótipo. Porque o meu coração já tinha nascido de novo. E agora, quando eu vou falar com a minha irmã, depois do culto e tal, e um dos meus irmãos passou em casa naquele dia para poder ver a minha irmã falou: o Diego tá aqui e tal. Quando eu saí do quarto, ele e a minha cunhada viram eu vestido de homem, e eles choraram emocionados porque viram que ali tinha acontecido alguma coisa e o Senhor tinha me convertido. E nesse momento eu falei com a minha irmã, falei: Jana, crente precisa ter Bíblia, não tem como você ser crente e não ter a Bíblia. E ela falou assim: filho, essa semana eu estava lá na Conde de Sarzeda e, por incrível que pareça, olha só, eu vi essa Bíblia Shed azul, linda, eu decidi comprar. E agora eu entendo que eu comprei ela para você. E aí, na capa da editora, da Bíblia Shed, estava escrito Editora Vida Nova, mas eu não conhecia Vida Nova, a editora. Eu tinha acabado de me converter. E ali estava escrito Vida Nova. Eu falei: Jana, até a capa da Bíblia fala comigo. Vida Nova. E eu fui, e quando a minha irmã tinha as obrigações dela, o meu cunhado ia trabalhar, tal, as meninas iam para a escola, eu terminava de fazer os meus afazeres em casa com elas, eu ia para dentro do quarto e começava constantemente essa busca de ler a Bíblia. Eu lia constantemente, queria entender, daqui a pouco eu peguei uma Bíblia com explicação, eu comprei uma outra também, e aí eu fui indo até que eu cheguei numa NVI, que eu amei ela, e eu lia demais a NVI, era fácil de compreensão, e eu fui lendo, 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 e tinha vezes que eu não entendia nada, não entendia mesmo. E eu falei: Espírito Santo, mas eu não entendo o que eu estou lendo. Teve um dia eu estava lendo Pedro, já fazia mais de 5 horas lendo o livro de Pedro. Eu falei: Espírito Santo, mas eu não entendo nada. Nessa hora o Espírito Santo falou para mim: leia Hebreus. Pastor Felipe, quando eu comecei a ler Hebreus estava dizendo para mim quem era Jesus. Hebreus estava dizendo quem era Jesus. Jesus é maior do que tudo, e eu amava Jesus. Eu amo Jesus, né? Eu amo Jesus. Então, quando ali Jesus é apresentado para mim no livro de Hebreus, eu vou olhando e falo: Jesus, o Senhor é tudo aquilo que eu precisei para minha vida inteira. O Senhor é tudo aquilo que eu desejei, e o Senhor é o centro da vida. O Senhor é o maior Robert, amor da minha vida. vai encerrar a live porque vai dar 1 hora, vai cair. E aí eu vou começar de novo, tá? Tá bom. Vai dar onde você parou aí, cara. Bem na melhor parte. É bom que eu me recomponho.
Bora, galera, vamos seguir. Robert, volta no testemunho aí, estava lendo Hebreus, vendo Jesus. Cara, e ali naquela dificuldade, né, de entender o livro de Pedro, porque, cara, a gente realmente tem dificuldade depois de um tempo. Hoje, com a graça, a misericórdia de Deus, depois de um tempo, eu entendo, eu consigo compreender o que estava acontecendo ali. Mas ali não, eu era novo convertido, não tinha ninguém me explicando. Eu estava sozinho dentro do meu quarto, e sozinho dentro do meu quarto, o Espírito Santo fala para mim: abre o livro de Hebreus. Cara, eu abri o livro de Hebreus. Cara, nas primeiras lidas, as lágrimas caíam na minha Bíblia, que eu lia a minha Bíblia em lágrimas. Eu lia porque aquilo ali faz sentido para o meu homem interior. Esse homem novo, que nasceu de novo, regenerado, que nasceu da água e do Espírito. Aquilo que está escrito faz sentido para ele, ainda que o meu homem carnal acredita que eu preciso viver todas as outras coisas. O meu homem carnal acredita que eu preciso fazer outras coisas. Ainda que esse corpo corruptível deseja, nessa luta desenfreada entre o espírito e a carne, essa luta constante que existirá, mas o meu homem interior estava ali pronto para olhar para esse Jesus, que era maior do que todas as coisas. Agora eu descubro o Filho de Deus, eu descubro o sacerdote perfeito, o profeta perfeito, eu descubro agora a perfeição, eu descubro Deus encarnado, que viveu e habitou entre nós, tomando a forma de homem e a si mesmo se humilhando. Quando eu descubro toda essa realidade, agora a minha vida já não tem como mais ser a mesma. Não tem como agora eu querer entregar tudo isso de mão beijada ao que eu sei que tem a capacidade de me afastar de Deus. E tem a capacidade, irmão. Não tem como essa pessoa dizer para mim: ai, não, esse Jesus é muito, esse Jesus romantizado que foi criado, né? O Jesus histórico, que esse daí, Jesus histórico, enfim, você pode pensar ele, mas o Cristo ressurreto é outro. Eu vi a Gabriela Priori falando na Páscoa sobre o Jesus, o Jesus histórico. Eu falei para ela: é lindo ouvir você falando de Jesus histórico, mas esse Jesus histórico, ele não é a completude do Cristo ressurreto, Filho de Deus. Porque quando você toca no Cristo ressurreto, Filho de Deus, você precisa dar um bug na cabeça do liberal, você precisa dar um bug na cabeça do racionalista, que ele quer provar todas as coisas. Ele não tem como provar o milagre da ressurreição. Ele não tem como fazer isso porque a mente dele não alcança, ele acredita que isso é impossível. Mas Deus veio mostrar que não há nada impossível para ele. Então, cara, eu, diante dessa realidade, eu agora vou descobrindo Jesus. Vou descobrindo Jesus, comecei a ter referências. O pastor que me dava muita referência com 5 minutos de frases, 5 minutos no YouTube, era o pastor Walter McAllister, do Rio de Janeiro, da Igreja Nova Vida, Vida Nova, Nova Vida, alguma coisa assim. Ele, cara, era muito cirúrgico e eu comecei a ouvir muito ele. Mas eu sempre fui um pouco mais, tentei ouvir vários lados e vários pensamentos. Então eu fui ouvir outros irmãos também pentecostais, ouvi pastores, cara, esse evangelho tinha uma garra, um calor, uma coisa, um entusiasmo. Então eu consegui equilibrar o entusiasmo, né? Aquela paixão toda com aquele pensamento. E aí eu consegui fazer com que gradativamente eu fosse sendo lapidado de uma forma ou outra por pessoas. Mas eu precisei de ter tempo com Deus e buscar conhecê-lo, descobri-lo, ouvir a Ele. A gente pensa muitas das vezes em ouvir Deus de forma transcendente, né? Ouvir a Deus de uma forma sobrenatural, que eu creio que Deus fala. Eu creio, eu me converti dessa forma, Deus falando comigo. Então eu creio, mas eu creio também que nós podemos ser mais objetivos e acreditar que aqui a Bíblia é a palavra de Deus, ela não é errada, ela não contém erros, ela é inerrante, ela é perfeita e ela é a autoridade máxima. Porque se nós não acreditarmos nisso, nós vamos abrir brecha para tudo. E aí a gente vai fazer com que realmente a gente perca a luta
que aqui a nossa luta é para que pessoas vivam em liberdade dos seus vícios e dos seus desejos sexuais também, né? Que viva a sua liberdade. E pessoas que não acreditam nessa veracidade da Bíblia, até bonitinho de rosto. Bonitinho de rosto e bonitinho na comunicação. Mas eles não conseguem fazer com que as pessoas parem de sofrer, porque eles não querem que as pessoas deixem de sofrer. Porque na ideia deles as pessoas não sofrem, somos nós que fazemos elas sofrerem com a nossa religiosidade ou com o nosso fanatismo ou fundamentalismo. Quando aqui, olhando para você e para mim, pastor, tu sabe o que a pornografia fez contigo. E eu sei o que a homossexualidade, a transexualidade, tudo que eu vivi fez comigo. Então, se fosse tão bom assim, por que eu não continuava lá? Se fosse tão bom, por que tu não continuava a tua vida de pornografia? Porque não é bom. E a gente está simplesmente dizendo para as pessoas, não é bom assim. Aí a pessoa fala, mas Deus é amor e Ele quer que nós amemos. Mas, gente, que amor é esse? Que definição de amor é essa que você está dando? A gente não tem no Brasil, né, na língua portuguesa, menos ainda uma capacidade de definir amor. A gente acha que sexo, relação sexual é amor. Isso não é amor. Amor é completamente o oposto. Eu escrevi um texto falando sobre isso. O amor, ele é outra coisa. O amor, ele vai muito além disso. Então, quando eu me deparo agora com esse percurso todo de volta, cara, agora é um momento que Deus vai começar a falar. Deus fala muito na nossa conversão. E o ambiente que eu estava vendo um pouco mais pentecostal, nesse momento de conversão, é um ambiente onde os irmãos têm uma forma diferente de conseguir compreender a Deus. Eles têm uma facilidade de se mover porque creem nos dons. E eu tive experiências assim fantásticas com Deus, de orar no banheiro e Deus intervir e responder a minha oração. Então eu fiz uma oração, eu estava no banheiro em casa, logo depois da conversão, eu falei, Deus, só pensei, falei, Deus, o Senhor me chamou, eu aceitei o chamado, estou aqui na tua presença, Senhor. Mas eu vivi como mulher tantos anos. Deus, por favor, intervenha no meu jeito, em como eu vou viver a vida, porque não tem como eu viver agora como homem e ainda ficar com jeito de mulher, ou vivendo como mulher, falando como mulher, enfim, todas essas coisas. Não daria. E agora eu peço a intervenção divina, falo, intervém. Cara, eu orei isso numa terça-feira, na frente do espelho, no banheiro de casa. Eu fui no culto, numa Assembleia de Deus, no fundo da igreja, a irmã me chama e fala comigo, você estava no banheiro da sua casa, você orou na sua mente, você pediu para, falou assim, Deus, muda o meu jeito. E aí, naquele dia, ela falou, Deus manda te dizer que Ele está mudando você hoje. Cara, que experiência arrebatadora. Eu quase caí no chão, apagado. Ninguém sabia daquilo. Então, aquilo ali foram momentos na minha conversão muito intensos, muito reais, né? Muito palpáveis. Só que a minha vida não termina na minha conversão. A minha vida não se resume nos meus primeiros anos de caminhada. A minha vida vai se resumir numa totalidade de vida em Deus. É nítido com o passar do tempo, às vezes a gente abre um pouco de espaço. Com o passar do tempo, a intensidade pode diminuir, diminui de muitas das vezes, porque a gente já tem essa segurança em fé no nosso coração e a gente diminui, mas não tem como viver sem um contato com Deus. Não tem como viver sem adoração a Deus, sem glorificar a Deus, sem render graças a Deus e sem ter um tempo, ainda que mínimo, com Deus. Não tem como, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Vai fazer diferença no nosso viver, nas nossas decisões, nas nossas seguranças, nas nossas finanças, em tudo vai fazer diferença. Porque Deus, ele tem a capacidade de intervir em todos os nossos mundos. Seja no nosso mundo social, seja no nosso mundo familiar, seja no nosso mundo espiritual, seja no nosso mundo psicológico, seja onde for. Deus é a somatória total, a capacidade total de intervir em tudo. Mas a gente não utiliza isso ao nosso favor, porque a gente, por conta da religião, nós acreditamos que é uma forçação. Eu preciso fazer porque é uma obrigação. Os irmãos estão mandando ler a Bíblia, mas que coisa chata ler a Bíblia.
Os irmãos estão orando. Seja sincero, que coisa chata ler a Bíblia. Que coisa chata orar. Porque você não entendeu que não é por obrigação. Não é para você fazer quando você não quer. É para você fazer quando você quer. Quando você sente vontade. Mas quem já sentiu, quem já provou, e eu vou dizer aqui, né, como filósofo contemporâneo Juliano Solon, né, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Isso é uma realidade. A gente não quer viver em outro lugar, a gente quer viver ali, porque ele é capaz de suprir as nossas vontades, o nosso desejo. Cara, orar libera a endorfina, libera dopamina, libera serotonina, libera vários hormônios, orar. É incrível. Ter esse tempo prazeroso em Deus libera tudo isso pra gente. Mas a gente não usa porque é uma luta. Claro que eu sei que é uma luta, mas de vez em quando, como diz o, o Luiz Hermínio, vai dar uma chapadinha, dar, vai dar uma chapadinha, entra no seu quarto e vai despirocar lá, e vai ouvir, vai clamar, vai gritar, vai fazer o que for. Bom, é verdade, mano. Vejo que as pessoas realmente falta ter experiências com Deus e viver essa verdade, experimentar tudo isso que vai querer sempre mais e mais e mais. Robert, para a gente aqui ir caminhando mais para o final, eu queria Sim. que você desse uma palavra aí para os pais. Meu filho, descobri que meu filho aí tem desejo homossexual, eu não sei o que fazer, eu tô meio perdido. O que você pode dizer aí um básico das primeiras orientações aí para pais que estão enfrentando essa luta em casa e estão desesperados aí com os filhos? Bom, normalmente quando os pais me procuram, a primeira coisa que eu quero entender é o que os filhos pensam. Que não tem como, né? Porque os pais querem, eu não quero que meu filho viva isso. Mas o que a gente precisa entender é, seu filho quer viver isso? Ele decidiu viver essa realidade? Porque se ele decidiu viver essa realidade, irmão, irmã, queridos do meu coração, não há o que você faça. As suas palavras, as suas atitudes, nada disso vai fazer com que o coração do pecador se arrependa. Só Deus pode fazer com que o coração do pecador se arrependa. E se é algo que Deus vai fazer, o tempo que Deus vai fazer, nós não sabemos. Nós precisamos orar pedindo a Deus misericórdia para com as pessoas que amamos. Então você precisa pedir para Deus intervir na vida do seu filho de forma com misericórdia, mas no tempo dele. Então isso aqui precisa ficar claro, que você precisa entender que o pecado dele ele trata com Deus. E agora ser seu filho e se relacionar com você é algo que você precisa entender que o seu filho, fulano, está além do que ele sente, do que ele vive ou o que ele faz. Está além se ele está do cabelo comprido, com prótese de silicone, fez uma mudança genital, como foi o meu caso. Ser seu filho vai além disso. Porque ser seu filho é esse ser que você trouxe ao mundo e que vive e precisa de você. É muito mais simples passar as dificuldades da vida com a família do que passar as dificuldades sozinhos. Sozinhos é mais tribuloso, é mais dificultoso. Então você quer jogar o seu filho na boca do leão, trate ele mal, não respeite a vida dele. Ele tem uma vida, ele é um indivíduo fora de você, ele está fora de você. O que eu acredito também, o que eu penso é que os filhos não precisam escrotizar, eu vou usar essa palavra, né? A casa dos pais. Então, se você quer ter autonomia de vida, fazer o que você quiser, isso incomoda os seus pais, porque eles pensam diferente, têm uma cultura diferente, uma criação diferente. Então, seja adulto, sai da sua casa, vai viver a sua responsabilidade também, vai se sustentar, porque é fácil você confrontar os seus pais, mas depender do dinheiro deles, né? Então, é fácil não entender os pais quando você, na realidade, se beneficia disso. Então, dentro de casa, eu acredito que os filhos precisam respeitar. Precisa ser uma troca mútua, né? O pai que respeita o filho porque entende que só Deus pode mudar o coração, e o filho que entende a casa dos pais porque ele precisa ser submisso, porque quem manda são os pais. Então, fica nesse ambiente de uma mão dupla, né? Onde as duas pessoas precisam se encontrar.
Então eu digo para os pais, tenha misericórdia, a gente tem misericórdia com tantas pessoas, talvez não temos com os filhos, porque idealizamos o filho que nós queríamos ter, não os que temos. Nós idealizamos eles da forma como é conveniente para nós, mas muitas das vezes a gente não deu nem a possibilidade, nem a chance, ou a gente nem deu a instrução correta, mas queremos. Não educamos de forma correta, mas queremos que eles sejam os melhores. Não demos oportunidades, queremos que eles cheguem longe. Então aqui me soa meio uma hipocrisia, ou uma joga de responsabilidade, né? Do que, na realidade, assumir a responsabilidade. Não fui tudo aquilo que eu poderia ser como pai e mãe, então eu acredito que nesse desenvolvimento meu filho teve problemas, pode ter sido abusado sexualmente, pode ter iniciado precocemente na pornografia, pode ter sido aliciado, tantas coisas podem ter acontecido, o diabo rondando ao derredor, vendo a quem ele pode tragar. Então todo esse ambiente que você deveria ser um pai protetivo e uma mãe protetiva espiritualmente e fisicamente, você não conseguiu, então automaticamente você deu um espaço e esse espaço foi preenchido. Então agora a gente precisa clamar a Deus a sua infinita misericórdia e eu acredito que Deus responde. E amar. Amar não é concordar. Amar é estar disposto a caminhar junto até que a obra seja feita, até que Deus intervenha, né? Caminhando junto, eu acho que essa é a minha dica. Amém. E para essa galera aí, 15 anos mais ou menos, aí, 16, 20, 30, que se vê com um problema, né, se identifica muito com como você fala, as coisas que você viveu, e está desesperada aí, vivendo num círculo que não sabe para onde correr, não sabe para quem pedir ajuda. Qual é o primeiro passo aí para eles? Aí, o que você encoraja eles a fazerem primeiro? Bom, eu até tenho algumas dicas aqui que eu acho que a gente precisa pontuar, porque se a gente pontuar, ajuda eles a conseguirem a se enxergar melhor. Então, a primeira coisa, eu diria, né, é que eles precisam de alguém que esteja disposto a compreender, né? Compreender o que eles vivem, a sua luta e suas dores, claro. Então, precisa tudo partir da confissão. A confissão é o primeiro passo. A confissão é, eu tenho um boleto a pagar, eu preciso pagar o boleto, mas eu não tenho como pagar. Como que eu faço? Eu estou em débito, eu estou em dívida, eu estou mal. O que eu vou fazer diante dessa situação? Então, como eu vou lidar com isso? É confissão. E na confissão, você precisa fazer isso de forma contrita, realmente disposto a viver. Né? E depois eu indico, né? Seja sincero, abre o jogo. Você confessou o seu pecado? Conta a sua vida, expressa a sua vida para que a pessoa consiga ter acesso ao seu coração. Não minta. Não tenha vergonha de dizer a verdade. Todos nós tivemos problemas e dificuldades, né? Precisa entender mesmo como lidar com isso. E a gente não está aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui simplesmente para auxiliar. Depois nós temos também os gatilhos, entender quais são os gatilhos, quais são o que gera no nosso coração, quais são as dores, quais são os vícios que nos perturbam, a cultura, o que é que nos faz não conseguir quebrar esse ciclo vicioso, né? A gente tem também que entender que há também a necessidade de meditação, oração, fazer uma mudança de mente. Para a gente mudar de mente, a gente precisa mudar de atitude também. Então, eu gostava de X coisa, agora não gosto de X coisa. Eu ouvia isso, não ouço mais isso. Agora eu aprendo com outras pessoas. Eu gostava de Anitta, um exemplo. Agora eu não vou ouvir a Anitta, não acho que a Anitta não tem nada para edificar a minha vida. Eu gostava de assistir séries onde a pornografia era explícita. Então agora entenda que isso é um problema. Ficar perseguindo perfis no Instagram. Então são essas coisas que vão trazendo para você, atiçando o seu vício, que você precisa tomar cuidado. Isso daí gera em você euforia. E a euforia vai gerar a vontade de você praticar aquilo que satisfaz essa sua vontade eufórica, né? E a meditação e a oração são formas de você fazer isso. E, claro, trazer à luz e prestar conta dos seus atos. É inevitável, a gente não vai vencer de outra forma. E aí a gente vai desenvolvendo esse hábito de falar, de conversar, de explicar,
e gradativamente você vai buscando outras formas de encontrar prazer. Porque a busca do prazer, a prostituição, a homossexualidade, a pornografia, é a busca do prazer. Então você vai buscar outras formas de ter prazer, para você substituir com formas reais e legítimas, né? Então você muda isso. E também acredito que você precisa de pessoas que estão prontas e fugir de pessoas que fazem você recair. Então aqui são algumas das minhas dicas que eu deixo para vocês. Se vocês anotaram aí, acredito que são dicas válidas. Bom demais. O que você pode falar aí para os pastores, missionários, líderes? Não sabe por onde começar. Uau! Eu acredito que um bom começo é identificar se essa pessoa é nascida de novo ou não. Porque se essa pessoa não é nascida de novo, você que acompanha, que está junto, está compreendendo todo esse ambiente, você vai conseguir entender se a sua mensagem é evangelística, se a sua mensagem é pastoral de conselho. Então você vai conseguir fazer uma leitura melhor. Porque às vezes a pessoa, você está querendo fazer um gabinete pastoral com a pessoa, para que a pessoa viva uma outra realidade, mas a pessoa não nasceu de novo. E ali a sua mensagem precisa ser evangelística. Chamar Jesus para a pessoa, apresentar Jesus para que o coração dela mude. A partir da mudança do coração, agora a gente vai limpar essa ovelhinha, né? A gente vai tirar os carrapichos dela, os comportamentos maus, os pecados existentes. E aqui o que a gente precisa entender é uma coisa que eu tenho dito esses dias. Precisamos fazer uma leitura da pessoa de que forma? O que ela pratica é pecado e é falta de caráter. Então são duas coisas que precisam ser tratadas. Então, se ela nasceu de novo e ainda tem essas duas coisas, a falta de caráter e o pecado, nós precisamos tratar isso. Precisamos conseguir enxergar deficiências no caráter e o pecado. E ali a gente vai, de forma gradativa, fazendo um discipulado, tirando da ovelha, né, aquilo que ela veio depois de estar desgarrada por aí. E ela vai vir cheia de problema. E aqui só vai caminhar, vai viver junto, vai morrer por alguém quem entender realmente que aquele que muito foi perdoado, ele muito ama. Então, quanto mais você foi perdoado, mais você vai se ver na obrigação de amar e entender, compreender e ensinar as pessoas. E não é barato, vai te custar tudo, vai te custar o seu tempo, vai te custar às vezes a sua madrugada, vai te custar o seu dinheiro, vai te custar muitas das vezes o que você tem em casa. Então depende das pessoas que você está indo para o discipulado, vai custar muita coisa. Eu conheço pastores que foram para o discipulado com jovens dependentes químicos, que o amor era tão profundo por eles que o pastor colocava eles em casa, eles roubavam televisão, roubavam todas as coisas, e o pastor amava, ia lá atrás de volta, vem cá, meu filho, vem aqui comigo, até que esse coração fosse transformado e essa pessoa mudasse de vida. Então o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então você, pastor, missionário, evangelista, enfim, nós que temos a responsabilidade, a incumbência do ministério da palavra, nós precisamos nos entregar 100%. Amém. Amém. Falei mais que você hoje, você ficou quieto na sua. Não, mas só eu que falei aqui. Eu tenho coisa aqui para te perguntar para mais 15 horas de live aqui do pessoal aqui empolgado, que com a sua disponibilidade aí a gente vai marcar outra. Eu vou tentar aí, a gente combina aí um modelo, te passo as perguntas antes, se você quiser, para a gente responder mais aí, porque a galera fica ensandecida, cheia de coisa na cabeça, pai perguntando, são as pessoas envolvidas no pecado, esposa que descobre que o marido sente desejo por homens também, e aí já estão envolvidos no casamento, tudo, há muitos anos, tem filhos. A gente tem muita coisa aqui de maridos que deixam a esposa em casa e vão para banheiro de shopping, ter algum tipo de relação. Isso é clássico. Isso aí é muita coisa, né? Mas aí a gente deixa aí para a galera que está vendo aí. Na próxima,
a gente vai Se debater você mais quiser esses abrir assuntos. agora um momentinho os comentários para a gente ver como está a interação das pessoas com a gente, como já está Eu vou encerrando, abrir tá? aqui. Vamos ver o que a Às, galera tá às falando. vezes tem alguma pergunta que apareça ali rápida, a gente consegue pum rapidinho, procura ser É direto. agora, pessoal. Deixa eu ver aqui. Liberou? Pergunte agora o cálice para sempre. Eu não sei mexer nisso direito, não, cara. Não, a gente já deixou o espaço agora, estava até agora sem Mas os comentários. abriu os comentários? Abriu. Vocês estão aí, pessoal? O Tem pessoal ninguém tá aí. falando nada. Mas tem Não alguém tem falando ninguém ou tá falando. parado? Eles estão só curtindo com os coraçõezinhos. Então, Aí, já galera, apareceu um comentário, muito bom, muito bom. se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora é a hora. Sim, agora é a hora. Como saber se eu nasci de novo? Cara, a única forma de você saber que você nasceu de novo é você olhar para dentro de você e identificar quem você era e quem você é. Quem você é hoje, quem você é, quem você foi. A gente consegue fazer esse corte, de quem eu era e quem eu sou. Então isso dá para fazer, ainda que você nasceu na igreja. Porque quem viveu na igreja desde criança, né? Acaba muitas das vezes não conseguindo entender esse momento de recorte, né? Como eu era e como eu sou hoje, né? Como eu era antes de Jesus, como eu sou depois. Eu vivi o Jesus o tempo todo. Mas você vai conseguir fazer essa leitura quando foi o momento mais impactante na sua vida. Parece que é uma marca, né? É inesquecível. Aí o cara tá me perguntando como ajudar amigos, né? Cara, o meu amigo tá dizendo que eu já fiz filme pornô, claro, eu fiz muito filme pornô, né? Eu tenho uma vasta, vários filmes na internet exposto, como que é estar do lado de lá e o lado de cá. Então eu digo que é tudo mecânico, nada é real, né? Tudo aquilo ali parece de verdade, mas na realidade é uma mentira, né? Eu amo o livro No Altar da Idolatria Sexual, é o melhor livro de sexualidade para mim. Não existe nenhum outro que chega ali, na minha opinião. No Altar da Idolatria Sexual é profundíssimo. Eu tenho aqui vários PDFs que eu disponibilizo para as pessoas. Então é bem interessante, eu gosto muito dele. Agora, não é real os filmes, tá, gente? Nada daquilo que está ali é verdadeiro. As pessoas não se curtem como parece. É tudo um jogo para poder manipular vocês e pessoas enriquecerem. Nós estamos ainda... Robert, como você falou aí do livro, né? Nós só estamos aqui hoje por causa desse livro No Altar da Idolatria Sexual, né? Que é do pastor Steve Gallagher, lá do Pre Life dos Estados Unidos. Foi o que a nossa caminhada começou aí. Ixi, agora tem coisa pra caramba. Eu vi seu post falando que a pessoa precisa buscar heterossexualidade. Quando eu fiz esse post falando da heterossexualidade, porque o cara se converteu, né? No seu primeiro ano de caminhada, né? Quando você é novo nascido, o cara entra na igreja para uma aceitação social, ele precisa buscar namorar alguém, manifestar, né, de certa forma, isso para as pessoas verem que ele está com uma mulher, ou ele quer buscar mudar o seu jeito. Às vezes é um pouco mais delicado, mais feminino, e quer mudar isso na força. E muitas das vezes eles não conseguem porque criam um personagem e não encaram quem eles são na realidade. E por isso muita gente acaba se sentindo fraca, muitas pessoas têm dificuldade de caminhar e querer se entrosar com os irmãos. Então, o que eu aconselho para a pessoa é: busque Jesus, ame Jesus, se relacione com Jesus, descubra Jesus. A partir disso, você vai mudar o seu comportamento e a partir disso você vai provavelmente desenvolver uma heterossexualidade. Todas as pessoas deixarão de sentir atração por pessoas do mesmo sexo? Não. Você pode se converter e viver até 50, 60, 70 anos eu tenho um projeto aqui em Brasília com o pastor Anderson Silva, que é o projeto Knowing. O padre Henry Knowing, um teólogo fantástico, ele viveu a luta da atração por pessoas do mesmo sexo. Nunca teve uma relação homossexual, mas ele viveu essa luta em sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Mas ele não foi homossexual, não viveu a homossexualidade. Mas também ele não foi heterossexual.
no sentido que ele não teve um relacionamento de vida heterossexual. Eu não quero dizer que ele não se enxergava. Pode ser que a pessoa se enxerga, que nem a pessoa perguntar para mim hoje, você é heterossexual? Claro, eu me enxergo heterossexual, não estou tendo relacionamento com homem, não vivo com homem, não penso em homem no sentido de viver com ele. Claro que eu sou, mas é que é uma questão de interpretação de quem você é. Então, Henry Nouwen, ele viveu essa guerra. Por isso que eu digo, busque Jesus, procure Jesus, ame Jesus. Depois disso, as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E aí eu acredito que as demais coisas, claro que ele está falando ali, né, no texto de comida, bebida e tal, mas eu vou abrir um espaço aqui alegórico para eu poder dizer que as demais coisas serão acrescentadas buscando o reino do céu e a sua justiça. E aqui, cara, e o celibato, eu acredito que são pessoas que são capazes, que entenderam que elas não se abrasam, não estão ardendo de amores, de paixão. Então elas conseguem viver agora unicamente para o Senhor. Então elas não vão se importar porque o coração delas está em paz. A Bíblia vai dizer, se você estiver abrasado, você estiver com muita vontade, melhor que você case. Mas se você conseguir entender, canalizar toda a sua sexualidade, os seus desejos, conseguir canalizar ele ao Senhor, o Senhor é o seu prazer, é possível que você consiga viver um bom celibato. É possível que você vive melhor dessa forma. Eu sou uma das pessoas que eu tô nessa busca de compreensão, se vivo ou não o celibato. Mas eu já sou celibatário hoje. Eu já vivo há 7 anos sozinho. Eu tenho amigos meus, eu tenho uma amiga minha aqui, Juliana, que é uma missionária, ela fala sobre isso. Ela tem uma experiência vasta nessa questão. Ela se guardou, tá guardada para o Senhor. Eu tenho outro amigo meu em Goiânia que não viveram problema de sexualidade, nem ele, nem ela, e eles estão guardados ao Senhor. Eles têm um voto diante de Deus até que chegue a pessoa que eles entendem que é para ele. Então, automaticamente, eu vejo que eles estão vivendo o celibato, felizes e contentes. Não estão vivendo isso de uma forma pesada, estão vivendo isso de uma forma intensa e real. Então, se você é solteiro, seja solteiro para a glória de Deus e viva intensamente isso. Mas viva solteiro na completude da solteirice, porque é bom ser solteiro, também é bom ser casado. Então, a gente tem a nossa carência emocional, não é o marido nem a esposa que vai suprir. Se Deus não suprir a nossa carência emocional, ela precisa de redenção. Redenção só no divino. Se Deus não suprir, outra pessoa não vai suprir. E quando a gente pensa na igreja recepcionar, é evidente que nós estamos num ambiente de igreja, onde a igreja ela é um ambiente composto por pessoas imperfeitas. A gente queria que a igreja fosse composta por pessoas só perfeitas, mas não será. Não é assim. Então, a igreja vai recepcionar? Cara, não recepciona bem nem a senhorinha, muitas das vezes, que está dentro da igreja, nem um outro irmão. A gente sabe que existe, infelizmente, essa questão. Só que quando é na área da sexualidade, a gente sabe que dói um pouco mais. As pessoas se sentem menos, né? Mas a gente precisa entender que há vitimismo também, muitas das vezes. Há muito vitimismo, há muita vontade de fazer o que quiser, há vontade de passar o rodo geral, pegar os irmãos, enfim. A gente precisa lidar com isso. E aí um outro irmão falando. Então, cara, o que eu penso primeiro na solteirice é isso. Vamos para cima, vamos viver solteiros felizes, vamos montar o nosso grupo, solteiros e felizes, porque a gente não precisa achar que para ser feliz tem que estar casado. Então, aqui embaixo, eu tenho meu amigo, mora no 4º andar, eu moro no 5º andar, nós estamos sempre juntos, ele é casado, e ele orou a Deus, assim que ele se converteu, viveu a homossexualidade, assim que ele converteu, ele já orou pedindo uma família. Cara, eu digo, se o meu amigo casou, qualquer pessoa casa, porque realmente você tá vendo que o casamento ali para ele não tava só no corpo da mulher e tal, era por um propósito de vida em Deus. Ele entendeu que o propósito de vida dele em Deus requeria uma mulher, então ele pediu a Deus uma mulher, e Deus deu. Os dois se amam, os dois se curtem, os dois são felizes. E eles vivem essa realidade. Aí você pergunta para mim, Robert, com você é a mesma coisa? Eu vou dizer, cara, comigo não é a mesma coisa. Então eu não orei a Deus pedindo uma família, eu orei a Deus pedindo sabedoria e inteligência. Então foi a minha oração. E foi o que Deus me deu graças a Ele, para eu poder hoje estar num outro ambiente, para poder falar com pessoas também solteiras, dizendo para vocês, cara, é uma maravilha ser solteiro. Não viva sendo solteiro simplesmente pensando
em ser casado. Porque quando você casar, você vai ver que também era bom ser solteiro. Puxa, se eu fosse solteiro, se eu fosse solteiro, puxa, poderia, teria mais liberdade, faria isso, faria aquilo outro. E a gente se depara, né, com essas questões, que é um fato. Então, você que é solteiro, não seja solteiro só para você. O solteiro precisa ser solteiro para fazer a obra de Deus. O que nos satisfaz sendo solteiros é fazer a obra de Deus, estar ali se desgastando para o Senhor, porque nós temos maior flexibilidade. Então eu amo fazer a obra de Deus, eu amo estar em Deus. Agora, ser solteiro por ser solteiro, você vai ter caraminhora lá na cabeça mesmo. Agora, ser solteiro para fazer as coisas de Deus, cara, se desgaste, esteja na igreja, sirva a igreja, limpa o vaso da igreja, recepcione os irmãos, liga para os irmãos, manda mensagem para os idosos da igreja, olha as crianças da igreja, faz o que for. Existem pessoas necessitando nitidamente de que os nossos dons sejam compartilhados. E aqui no ambiente da igreja, isso é ideal para a gente fazer isso. Cara, que delícia que é a terceira idade da igreja. A terceira idade da igreja é excepcional, é esquecida muitas das vezes, mas está ali, vai tomar um café, vai visitar os irmãos, vai visitar essas pessoas que logo, logo partem para o Senhor, que a gente vai ter, você vai ver que essa sua carência vai ser suprida, essa sua busca será realmente bem canalizada. Robert, amém, vou ter que encerrar. Vamos Mas aí encerrar. a gente marca uma nova oportunidade. Mano, foi ótimo. Olha, a quarentena é a prova de fogo para o solteiro e celibato. Cara, esse foi, viu? Como eu tive que aconselhar pessoas nessa época. Mas Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Pastor, Deus abençoe sua vida, foi muito bom. Cada um que estava aí com a gente, valeu a pena a gente deixar. Vou deixar gravado, vou gravar para o senhor colocar no canal, porque eu tenho Por certeza que favor. vou falar com mais pessoas depois. E aí, bola para frente, felizes até que Jesus volte. Amém, cara. Obrigado pela sua disponibilidade, por aceitar o convite, por trazer, enriquecer aí com tanta coisa aí pra gente. Deus te abençoe, te guarde e que os teus projetos aí deem super certo em nome de Jesus. Eu sei que vão dar porque tá na direção de Deus. Grava aí, por favor. E tô aí, pode falar. hein? Não se esqueça, tô aí. Você sabe que estou para dividir com vocês as responsabilidades, né? A gente tá caminhando junto, somos um corpo, precisando só chamar. Amém, com certeza. Grava aí pra gente, que eu não sei fazer isso não, tá bom? Eu vou postar no Stories o livro que foi recomendado. Beleza. Um abraço. Um abração, valeu, Robert. Até a próxima. Falou, galera. Deus abençoe vocês. Amém.